A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos e amigos, que esse dia seja um dia muito abençoado, que tudo aquilo que você tem orado, colocado diante do Senhor, creia, tenha fé, que ao seu tempo o Senhor lhe dará a sua vitória. Aqui quem vos fala é o pastor João Pedro, e eu quero compartilhar uma palavra para a nossa meditação, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas capítulo 15 e o versículo 11, que diz assim: a parábola do filho pródigo. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2 filhos. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E ele foi e se chegou a um dos seus cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e pedirei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Meus queridos e amados irmãos, essa é uma passagem bastante conhecida, porque fala da parábola do filho pródigo. E nós entendemos que muitas das vezes Jesus, quando ele queria falar algo para que todos pudessem entender, Jesus falava também por parábolas. E o que eu, observando esse texto e vendo como é perigoso quando nós nos precipitamos, né? Como é muito perigoso quando nós queremos ocupar uma posição que ainda nós não estamos preparados. Às vezes a gente está num lugar, estamos trabalhando, temos a companhia dos nossos amigos, familiares, estamos debaixo da segurança dos nossos pais, temos o conforto, temos tudo o que precisamos, mas muitas das vezes começamos a olhar caminhos errados, começamos a nos relacionar com pessoas erradas, e as coisas, quando começam a tomar essa proporção, a gente sai do foco, a gente sai daquilo que está trazendo para nós segurança, e a gente começa a ter desejos, começamos a ter vontade, porque a gente acha que lá fora é muito mais divertido, é muito mais legal do que estar debaixo da proteção da nossa família, debaixo da proteção da nossa casa, no meio de pessoas que verdadeiramente nos amam. Então a gente começa a olhar para fora e ali a gente começa a ter essa curiosidade, essas vontades. A gente sabe, meus irmãos, que para você ter uma herança, a pessoa precisa ela falecer. Mas aqui o filho se precipita, ele chega diante do seu pai e pede: pai, me dá a minha parte da herança. O pai, respeitando a vontade do seu filho, não questiona nada, apenas faz o que o filho está lhe mandando. E a partir daquele momento, o filho agora, ele acha que ele pode tudo. Ele acha que agora ele pode viver conforme ele quer viver. E a Bíblia diz que ele sai, e ele vai viver uma vida dissolutamente, vai começar a gastar, vai começar a conhecer pessoas que ele nunca viu, porque a gente entende que quando nós estamos aí fora, a gente vale aquilo que nós temos. Então, se a gente tem alguma coisa para oferecer, o mundo está de braços abertos para nos abraçar. E a gente vai gastando, a gente não vai percebendo que a gente está entrando num abismo, que esse abismo vai chegar a um fim. E aí, quando chega esse momento, perdão, a gente vai ver que não valeu a pena viver aquilo que a gente queria viver. Ele começa a gastar o seu dinheiro,
começa a se envolver com amizades. Enquanto você tem dinheiro, enquanto você está patrocinando, você é querido, você é amado, todo mundo quer o seu telefone, todo mundo quer o seu contato, porque você sempre tem alguma coisa para oferecer. Mas o texto vai dizer para nós que chega um momento que começa a padecer, começa a ter necessidade, e a gente aprende que tudo aquilo que a gente vai tirando e não repõe, chega uma hora que acaba. Esse momento aqui, o filho pródigo começa a passar um aperto, começa a passar no estreito, ele começa a passar por uma situação de muita dificuldade. E os amigos que outra hora estavam junto, agora o abandonou. E ele vai precisar de trabalhar agora. E o serviço que ele consegue arrumar é de cuidador de porcos. E o texto mostra para nós que ele chegou num nível tão baixo, mas tão baixo, que ele desejou comer a comida dos porcos. Olha, irmãos, a situação, olha aonde chegou esse rapaz. Tinha tudo dentro da sua casa, não faltava comida, tinha do bom e do melhor, mas ele não deu valor. Ele não valorizou a presença do seu pai. Ele não valorizou aquilo que ele tinha, porque ele deixou que outros caminhos tomassem a direção da sua vida. E por você fazer uma escolha errada, por você tomar uma decisão errada, a Bíblia diz que tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então tudo que nós fazemos existe uma consequência, tanto para o bem como para o mal. E uma coisa que eu tenho aprendido, Deus nos deixou o livre-arbítrio. Nós temos total, como eu posso dizer, nós temos total autoridade de fazer as nossas escolhas. E Jesus, ele respeita isso. Por mais que Jesus fique triste, por mais que ele não queira que você vive isso, mas ele respeita a sua decisão, ele respeita a minha decisão. Igual o pai do filho pródigo. O filho queria a sua herança, ele respeitou a sua vontade. E o filho agora está passando no estreito. Só que tem uma coisa, irmãos. Ele lembrou do que ele tinha na casa do seu pai. Ele lembrou dos momentos de alegria, dos momentos bons que ele tinha. Porque a gente só começa a dar valor quando a gente começa a perder. A gente começa só a valorizar quando a gente já não tem. Então ele começa a lembrar da fartura, do amor, da companhia do seu pai, da sua família, da sua casa, de tudo que ele tinha ali, do conforto que ele tinha. E ali agora ele está lá, pedindo para o seu patrão se ele pode comer a comida dos porcos. E o texto vai dizer que nem a comida dos porcos o patrão autorizou ele comer. Então ele vai retornar agora. Ele vai voltar para o caminho que ele nunca deveria ter saído. Ele vai retornar para sua casa. Ele vai retornar para o seu pai. E o texto diz, meus irmãos, que desde o dia que ele saiu, que ele foi viver a sua vida aí fora, longe da presença do seu pai, o seu pai mandou preparar como se fosse uma vaquinha, um gado. Ele já começou a preparar o gado. Por quê? Porque ele sabia que uma hora ou outra o filho ia retornar. E quando o filho volta a retornar, ele ia fazer uma grande festa, ele ia fazer um grande banquete. E o texto diz que o filho retorna. E quando o seu pai avista o seu filho chegando, a Bíblia diz que o pai, ele se apressa e ele corre em direção ao seu filho. O filho está todo envergonhado, o filho está todo maltrapilho, o filho está muito feio, mas o amor do pai é grande, o amor do pai é enorme. E quando o pai vai se aproximando perto do seu filho, ele não vem com uma cinta, ele não vem com uma palavra para expulsar o seu filho, ele não vem para dar uma bronca, ele apenas o abraça. Você não vê o pai falando: ei, some daqui, eu já te dei a sua parte, você não tem mais direito de nada aqui, vai embora. Você não vê o pai fazendo isso. Você vê o pai o abraçando. E é aqui que eu vejo o amor de Jesus para mim e para com você. Quantas vezes nós já erramos, quantas vezes tomamos decisões precipitadas, quantas vezes fazemos escolhas erradas e nós quebramos a nossa cara. Mas o pai nesse dia ele fala para mim e para você: todo dia o pai tem uma oportunidade nova para nossas vidas. Todo dia o pai está de braços abertos esperando por você e por mim. Então não deixa
que por mais que você hoje esteja envergonhado, por mais que você hoje esteja deprimido, por mais que você hoje está com esse sentimento, não deixa que isso te afaste do Pai. O Pai está te esperando de braços abertos. O Pai conhece a nossa vida melhor do que nós mesmos. E às vezes é necessário para a gente começar a aprender a valorizar aquilo que nós temos. Às vezes é necessário passarmos pelo vale do sofrimento, pelo vale do abandono, para a gente começar a conhecer e amadurecer. Porque o sofrimento ele também traz em nós essa maturidade. Só que tem uma coisa linda, irmãos. Quando você estiver passando por esse processo, lembre-se da casa do Pai. Não fique com vergonha. Não faça como muitos que ficam olhando para as pessoas. Não. Olhe para Jesus, olhe para Cristo. É Ele que é o nosso Salvador, é Ele que é o nosso Pai. É Ele que nos ama. Às vezes as pessoas não entendem, às vezes pode até apontar como o filho mais velho dele fez. O filho ficou bravo porque o pai fez um banquete. Mas o que importa é o pai, é o coração do pai. Que ele diz, esse meu filho estava morto, mas agora ele reviveu. Quando o filho se aproxima, que o pai o abraça, o filho diz, pai, eu não sou digno de ser chamado filho. Pequei contra o Senhor e pequei contra os céus. O pai manda um dos seus criados lá dentro. Pegue a sandália, pegue a melhor roupa, pegue o anel e traz para ele. Sabe o que eu acho isso lindo, irmãos? É que aí fora, se você não tem nada, você não vale nada. Ninguém te oferece nada. Mas mesmo você não tendo nada, o pai sempre te oferece o melhor. O filho voltou sem nada, mas o pai recebe ele, dando a melhores vestes, melhor calçado, colocando um anel. E o pai manda matar um bezerro cevado para fazer uma grande festa. E ele diz a todos, se alegrem comigo, porque este meu filho estava morto, mas agora ele vive. Por quê? Porque o filho teve a humildade de se arrepender com sinceridade. Errou, pequei, falhei, não sou digno de ser chamado filho, mas eu estou aqui de volta arrependido e querendo uma oportunidade. Irmãos, Jesus dentro da casa de Zaqueu, ele disse para Zaqueu, quando Zaqueu confessou que o povo não gostava dele, dizendo que ele tem roubado, defraudado, ele falou, Senhor, eu estou disposto a dar 6 vezes mais, e se isso for pouco, eu dou a metade dos meus bens. Quando ele faz essa confissão com sinceridade para Jesus, Jesus diz, vejo que este é filho de Abraão. Vejo também que o Filho do Homem não veio condenar, mas o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Todas as vezes que nós erramos e falhamos, mas que nós nos arrependemos com sinceridade, Jesus sempre vai ter a sua misericórdia, a sua compaixão para conosco. O cair é do homem, o levantar é do Senhor. Deus sempre vai ter uma nova história. Você não vê o pai falando para o filho dos erros que ele cometeu, porque Jesus ele não aponta a nós. A Bíblia diz que quando nós nos arrependemos de todo o nosso coração, os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Ele não joga na nossa cara. A única coisa que ele quer é que nós confessamos e deixamos. E foi isso que o filho pródigo fez. Ele perdeu tudo, ele gastou tudo, mas ele se arrependeu. E a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Deus, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Todos nós somos falhos, todos nós somos cheios de defeitos, cheios de erros. Mas nós temos um Deus poderoso para nos perdoar e que nos ama de verdade, que nos aceita. Errou, falhou, se arrependeu, levanta. Vamos recomeçar, porque o nosso Senhor sempre tem um recomeço para a minha vida e para a sua vida. A Bíblia diz que as suas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. E por causa delas, todo dia, nós temos uma oportunidade perante o Pai. Que nesse dia, você que vai ouvir esse áudio, você que vai ouvir essa palavra, você que está afastado do caminho do Senhor, você que distanciou da presença do Senhor, há uma oportunidade para você. O Pai está de braços abertos te esperando. O Pai está sempre disposto a te ajudar,
As mãos do Pai estão estendidas para você. Não deixe que as pessoas que te olhem, que te apontem, que falem, não deixe que isso faça afastar você do Pai. Mas retorne para o caminho do Senhor. Retorne para a casa do Pai. Porque lá você tem segurança, lá você tem a presença do Pai, lá você tem o amor do Pai, e lá o Pai tem muitas promessas para a sua vida. Que esse dia seja um dia abençoado, que você possa, o Espírito Santo, falar melhor em seu coração. Receba o abraço do pastor João Pedro. Fique com essa palavra e um forte abraço. Amém?